E amanhã tem clássico no Campeonato Carioca. Flamengo e Vasco se enfrentam no Maracanã. Andrei nem fez a reestreia dele pelo Vasco e já elevou o moral do grupo para o clássico de amanhã contra o Flamengo. Daí a emoção do garoto de 18 anos ao ser convocado pela primeira vez para a seleção brasileira principal. Um pouquinho nervoso, né? Porque tava naquela, eu não sabia se eu iria ser convocado, se eu não iria. E eu fico feliz de ter conseguido realizar esse meu sonho. 2023 começou com tudo pro Andrei. Andrei, o Brasil martelou! Campeão sul-americano com a seleção sub-20, sendo um dos artilheiros com 6 gols e eleito o melhor jogador do torneio. Desempenho que contribuiu para o volante aparecer desta vez na lista da seleção principal para o amistoso contra o Marrocos em Tanger no dia 25 de março. Apesar de o Vasco ter um histórico de ceder jogadores para a seleção, isso não acontecia há 6 anos. O Luan estava na lista só com jogadores que atuavam no Brasil, para o amistoso beneficente contra a Colômbia, pelas vítimas da tragédia da Chapecoense em 2017. O zagueiro está atualmente no Palmeiras. Em convocações também com atletas que jogam fora do país, o zagueiro Dedé foi o último representante vascaíno, 10 anos atrás. Antes do Andrei estrear com a amarelinha, tem um retorno com a camisa do Vasco. Andrei está regularizado e à disposição para jogar o clássico contra o Flamengo. Uma vitória deixa a equipe mais próxima da classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Que aqui é minha casa e eu fico muito feliz de rever meus amigos, né? E eles também estão muito felizes e agora é dar continuidade e ser feliz dentro de campo também. O Vasco vai para o jogo contra o rival embalado pelo Andrei e pelas últimas 2 vitórias, 2 goleadas. 4-0 sobre o Trem pela Copa do Brasil e 4-1 contra o Boa Vista no Carioca. É a nítida evolução que o nosso time tá tendo, mas é um clássico, tem que entrar muito preparado, tanto taticamente quanto fisicamente e mentalmente, porque é um jogo diferente, não tem como negar. Tem mais gente no Rio feliz. E um que está voltando agora é oficial. Agora é oficial. A gente tem aí a rede social, é o Twitter do Vasco. Vamos mostrar? Olha ele aí. Andrei Santos. Bem-vindo. Tá escrito em inglês ali? Welcome, bem-vindo. O Viozinho gostou, Breno? Opa. É jogador de bola esse? Muito jogador de bola. É um jogador que, pra mim, de fato, é um negócio, não digo nem arriscado, mas que pode frustrar o torcedor em algum momento, não agora, porque esse é o momento de comemorar que o Andrei voltou, todo mundo sabe a importância e a qualidade dele, mas num segundo momento, em que caso o Chelsea reivindique de fato a volta dele em julho, pode ser algo que deixa ali aquele sabor. Poxa, imagine o Andrei ficando até o fim da temporada, ainda mais nessa fase de reconstrução do Vasco. Mas nesse primeiro momento, o Vasco ganha tempo com o Andrei. Você dá tranquilidade ao Barbieri para achar novas soluções, você já ganha um jogador muito pronto, com muita qualidade para compor ali um meio-campo com o Jair, para buscar esse jogo mais ofensivo e criativo do Vasco. Por outro lado, é importante também ressaltar, na Série B do ano passado, o Andrei tinha a companhia luxuosa do Yuri Lara, que fazia o trabalho sujo. Marcação o tempo inteiro e o Andrei tinha liberdade para buscar jogo, para se movimentar o campo inteiro. Agora, o Barbieri tem proposto uma ideia mais arrojada, que deixa até muitas vezes os zagueiros expostos, e sem esse volante. O Rodrigo tem sido esse cara mais de marcação, mas caso o Andrei tome a vaga dele, e a tendência é que isso aconteça e jogue com o Jair, o Vasco vai ficar com 2 volantes com características mais ofensivas. É algo a se pensar do ponto de vista do equilíbrio defensivo. Mas, para mim, uma dúvida ótima para um treinador. Pensar em equilíbrio com a qualidade excepcional de um volante como o Andrei, para o Vasco nesse trabalho, nesse início de reconstrução, eu vejo como um reforço interessante e fundamental. Quem questiona, até fim de junho. O Elton, quem faz o seguinte questionamento: a exigência que ele tinha ano passado era inferior à que ele vai ter agora, porque ele disputava a Série B, então ainda tem que provar que é tudo isso. Quem fala ou coloca esse tipo de argumento está enganado? Está enganado. Já deu para ver que ele é um jogadoraço, mesmo disputando a Série B, uma qualidade inferior?
Não, e tá enganado porque ele sobra na Série B pelo Vasco e, naturalmente, um jogador como ele ainda está em fase de evolução. O Endrick, por exemplo, ele entrou no Palmeiras, essa temporada tem tido mais dificuldade para marcar gol, mas algo natural. Um jogador que ainda está começando sua trajetória, e isso vai acontecer com o Andrei também. É claro que ele vai precisar mostrar serviço rápido, porque o contrato é de curto prazo, mas... E ele vai para o Mundial Sub-20, né? E ainda sai... Ele vai ficar um mês fora, talvez. O recorte o Vasco calcula mais ou menos 15 jogos do Andrei até o fim do contrato. Março e abril, não é isso? Porém... Março e abril ele vai jogar, não é? É maio o Mundial? É isso? Maio, junho, e dependendo do desempenho da seleção, ele pode ficar quase um mês fora. Agora, o Vasco também ganha tempo, com o Andrei de volta, o Andrei na casa, para, quem sabe, negociar com o Chelsea uma extensão de contrato até o fim da temporada. Pode acontecer, dependendo da vontade do jogador, do desempenho, da necessidade do Chelsea, é algo que o Vasco não pode descartar. Vontade do jogador, não sei se vai valer muito nesse caso, não. Mas imagina... falar... Mas o Andrei é cria do Vasco, foi revelado pelo clube. Imagina o time deslancha, vai bem... O Andrei vislumbra a possibilidade de ganhar um título com o Vasco. Pode ser algo suficiente para ele falar, Chelsea, tem como dar uma segurada, acho que para mim é importante conquistar algo antes de sair. E Isso aí, claro, ele pode falar, eu só não sei se o Chelsea vai aceitar. Mas dependendo da necessidade do Chelsea, se o Chelsea consegue encontrar o rumo, consegue contratar mais reforços, até porque nem precisa, mas vai que... Aí pode ser, porque aí o Vasco vai preparando ele pro Chelsea. O Chelsea, como clube europeu, prefere emprestá-lo para um time na Europa, né? Para adaptar um garoto jovem. Ao estilo de lá. Ao estilo de lá, né? Tem isso, né? Mas... O No a gente já tem. Agora, nesse caso específico do Andrei, vale também esse negócio da contagem dos tais pontos lá, para ele ter o visto de trabalho. Por isso que entra também a questão do Mundial. E ele não jogou só a Série B, não. Ele jogou um senhor sul-americano da categoria. Eu acho tão esquisito esse negócio. Vocês não acham? eu acho esquisito. Não sei se eu que sou esquisito, eu acho esquisito. Eu acho que esse tipo de... Para jogar no futebol inglês, o cara tem que ter jogado não sei quantos jogos na seleção. E tinha que vir antes da contratação, isso é antigo, não depois. Né? Não é antigo, mas não é esquisito? Por isso que demorou tanto tempo para jogadores brasileiros jogarem na Premier League, no Campeonato Inglês, né? O Mirandinha foi em 87, foi o Juninho depois no Middlesbrough. A questão trabalhista, né? A legislação... impedia muito, exigia, né, jogadores só de alto nível, né, trabalhadores de alto nível com, né, excelência em suas seleções, esse tipo de coisa. Elton Serra, diga lá. Eu fiz a pergunta para o Breler, mas também para você, sobre o nível de exigência que vai ser diferente, né? Qualidade dos jogos Série A e Série B e daqui a pouco Europa, muito mais ainda pro Andrei. Ele vai jogar pouquíssimos jogos da Série A, né? O campeonato estadual vai contar muito para essa avaliação. O Vasco também precisa chegar, né, às finais, está na disputa ainda. É um jogador que tem essa questão da seleção brasileira, o contrato até fim de junho. Estou com o Breler, eu acho que o Vasco tem muitos argumentos para estender esse contrato, né? É claro que o Chelsea, nesse período aí de junho, entre junho e agosto, vai provavelmente reavaliar o elenco e a posição do Andrei Santos, né? O Kanté está lesionado, tem o Kovacic que é titular, né? Tem contratações recentes que chegaram também, tem um Gallagher que não se firmou, que pode ser um jogador negociado, o Jorginho já saiu também, né? Então tem ali um meio-campo que ainda há essa incógnita, e mesmo ele chegando não seria titular, seria talvez para uma composição de elenco, talvez disputar um campeonato brasileiro de Série A com 38 rodadas, que ele não jogaria, mas do início ao fim, pelo menos com o Vasco, daria ainda a ele um currículo maior para chegar ao Chelsea no meio da temporada, porque eu acho que já no intervalo, né, de férias do Chelsea, ele não vai ser titular, não deve ser titular absoluto, e talvez até pouco relacionado, talvez seria emprestado para um outro clube da Europa se tivesse esse visto de trabalho para atuar no Chelsea. Eu acho que o Vasco ganha muito com ele, mas em curto prazo acho que prejudica, entre aspas, né, prejudica-se a gente pensar em longo prazo, o andamento da estrutura da equipe que tem se reformulado para 2023, pensando em fazer um campeonato brasileiro consistente. Então o Vasco talvez fez essa primeira aposta, vamos tê-lo aqui até junho,
E depois vamos negociar nesse período uma garantia de que ele vai permanecer até o fim da temporada, porque não há justificativa de você ter um jogador por 5, 6 rodadas de Campeonato Brasileiro e depois ele disputar o Mundial, que aí sim talvez seja a pontuação que ele precisa para ir para o Chelsea no início de julho. Então acho que o Vasco vai ter... ganhou a primeira, né? A concorrência do mercado interno, de ter um jogador importante no seu elenco para começar o Brasileiro, e agora a segunda parte é mantê-lo, né, até o final da competição. Muito bem, vamos falar do Fortaleza, que tem um jogo importante, jogo de volta contra o Deportivo Maldonado, valendo vaga para a próxima fase da Libertadores da América, e o Tomás Pochettino, meio-campista do Fortaleza, vai falar.